Boa noite, Armando Menezes Filho, boa noite, internautas. É uma alegria profunda estarmos aqui, recepcionando esse momento para nós raríssimo. E também aconchegante, porque nós gostaríamos de informar os internautas, pela grandeza do momento, que nós viajamos pelos passos que Jesus palmilhou, não é? E passamos também pelos passos que Paulo de Tarso palmilhou, juntos com Haroldo Dutra Dias, com a esposa do Armando, com a minha esposa, com a Priscila Silva Dias, a esposa do Divaldo, do Haroldo Dutra Dias, além de tantos outros. E foi inesquecível, tanto que a Jussara Kornengold veio, porque, em razão das amizades, não é? Além de outros que virão, né? Porque nós estamos querendo trazer o Alexandre, mas a internet dele não estava boa. Alexandre é de Portugal, mas logo, logo estaremos aí. Então, o que nós conhecemos de pessoas profundamente superiores a nós foi uma bênção, foi uma bênção. Então, as nossas primeiras palavras é de confraternização. Armando Menezes Filho, que momentos especiais, quantas emoções, não é? Verdade, meu amigo, verdade. É uma honra muito grande, uma alegria indescritível nós nos reencontrarmos, mesmo que virtualmente. Como você disse, depois dessa viagem inesquecível, maravilhosa e, acima de tudo, transformadora, né? Transformadora. Pelos passos do Cristo, pelos passos do apóstolo dos gentios, na companhia tão especial do nosso querido Haroldo, né? E de toda... Parece que foi um grupo, assim, selecionado... Afim, né? Afim, uma afinidade incrível, realmente muita saudade, e é uma alegria muito grande nós... E nos tornamos uma grey que, por certo, vai ter repercussões no mundo espiritual, né? Sim, porque é uma responsabilidade, né, muito grande, que nós assumimos aí quando nós tivemos essa oportunidade, nós assumimos também a responsabilidade por ela, pela oportunidade. Da vivência, né, inclusive, da vivência. Né? Perfeito. Foram momentos inesquecíveis. Para os internautas compreenderem, em determinados locais o Haroldo parava e falava, fazia uma retrospectiva. Sim. E aquelas palavras doces, ternas, meigas, profundas, esclarecedoras, inclusive, né? E em Éfeso, na casa de Maria, né? Meu Deus, que é aquilo? Impressionante. Que emoção! E uns lances abaixo, a gente vendo o mar, o arvoredo, né? E Haroldo parou para falar alguma coisa sobre a Boa Nova e circunstanciando o encontro de Jesus com Maria e a passagem dela em Éfeso, né? E a Jussara Kornengold, depois ele tinha terminado, não é? Aí ela começou a fazer uma prece e foi envolvida. Inesquecível. Inesquecível. E ela sentiu o envolvimento, e todos nós, de Chico Xavier. Né? Quer dizer que foram, assim, momentos que não se registra, se pode filmar, falar para as pessoas, mas aquilo ficou no cântaro da alma, né? No coração da gente, lá no fundo, né? Inesquecível, realmente. Um reinício de vida para nós todos, né? Aquelas oportunidades foram sagradas. E quando nós entramos lá no WhatsApp da quarta viagem, né? Aí a gente vai vendo aquele pessoal e as lágrimas vão tomando conta. Né? É verdade, é verdade. Espero que tenhamos oportunidade de nos encontrarmos novamente do resto das nossas existências, não apenas dessa vida aqui, né? Exato. A amizade ali foi uma... O 100% das pessoas que estavam ali
pessoas muito especiais, de uma afinidade. O acaso não existe, né? A gente pode dizer que nós somos grandes devedores. Quem sabe, né? Nós já andamos por aí pelo passado e agora tivemos essa com outras roupagens. Exatamente. E agora nos reencontramos diante dessa sagrada oportunidade para, como você disse, vivenciar os ensinos, né? O Haroldo disse para nós que todos foram convidados pela espiritualidade. Disso eu não tenho dúvida. E eu agradeço muito. Foram convidados, foi um ponto de encontro. Tanto que eu não fui mais o mesmo depois da viagem. A Tereza não tem como. Não tem como. Foi desvanecedora. Bom, vamos trabalhar. Vamos, meu amigo, que é para isso que nós fomos à viagem. Antes de iniciar, nós costumamos fazer uma prece para envolver os internautas. Claro. Vocês não estão aqui por acaso. E vocês não estão aqui para conhecer a Armando Menezes Filho, que vocês não conhecem. Vocês estão aqui pelos laços benditos dos seus anjos de guarda. Vocês estão aqui para receberem nesse momento as mais belas flores do mundo espiritual que recaem sobre vocês. O seu anjo de guarda de cada um, conectado com os amigos espirituais dessa sala, principalmente Dona Benedita Fernandes, a equipe de Joana de Ângeles, percorrem agora, além dos seus cântaros da alma, os cantos e recantos do seu lar, iluminando também os seus encantos. É uma palestra, mas também há uma integração espiritual. É muito forte, é muito desvanecedor esse momento. Não é uma live para conhecimentos, é uma live para iluminações. O nosso Armando Menezes Filho é muito envolvido, vai trazer várias informações, mas vai trazer também a passagem bendita da sua vida, materializando as palavras. Que Jesus o ilumine e nos conceda paz. De Curitiba, para o nosso coração, Armando Menezes Filho. Muito obrigado, meu amigo xerife, né? Como você é conhecido, como você ficou conhecido, é o nosso xerife, né? O xerife da estrela lá na nossa inesquecível viagem, Luiz Carlos, o nosso xerife. Muito bem, então vamos trabalhar com a palavra Armando Menezes Filho. Obrigado, meu amigo, obrigado. Então, novamente, uma boa noite a todos, queridos internautas que nos acompanham aqui pela sala virtual Joana de Ângeles. É uma alegria muito grande, uma honra estar aqui nessa sala falando com vocês todos, especialmente sobre um tema tão delicado que é o suicídio. E nós escolhemos esse tema, essa metáfora, né, que é o vírus da dor, né, suicídio, o vírus da dor, justamente porque nós vivemos o momento da pandemia pelo coronavírus, pelo Covid-19. E isso está impactando muito os nossos corações, do mundo inteiro, toda essa dor que o vírus está causando. E nós, muitas vezes, até não compreendemos a dimensão de tudo que está acontecendo, mas é muito importante nós lembrarmos que nós estamos em um momento de profunda transição do nosso planeta e que essa pandemia faz, sim, parte desse momento de transição do nosso planeta. Nós não podemos imaginar que nós conseguiremos sair dessa pandemia toda, sair de todas essas dores pelas quais nós estamos passando, da mesma forma. O Luiz Carlos falava há pouco da transformação que a viagem que nos foi oportunizada pelos passos do Cristo e do apóstolo de Paulo,
do quanto essa viagem foi transformadora nas nossas vidas. Também a pandemia precisa ser transformadora nas nossas vidas. E uma das direções que nós precisamos tomar depois dessa pandemia é justamente a nossa união. Diante das dificuldades, o que nós precisamos? União, coesão. Nós precisamos estar unidos, juntos, para combater esse inimigo invisível, né? Esse irmão vírus que entra no nosso corpo e faz tão grandes transformações, né? Nos levando a enfermidades, muitas vezes sérias, e ceifando muitas das vidas do nosso planeta. Então, nós precisamos agora muito de união, de coesão para esse combate. Como em tudo na vida, nós sempre lembramos, e é o que precisamos fazer, das palavras, dos ensinamentos do nosso mestre querido, do nosso sublime Nazareno. E muitas vezes nós, ouvindo os noticiários, nós lembramos das passagens, das frases de Jesus. E eu lembrei ontem de uma frase muito significativa de Jesus, quando ele diz que todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e que toda casa dividida contra si mesma cairá. Então, é Jesus nos mostrando da importância da nossa união. Nós imaginamos que apenas um inimigo externo é capaz de nos destruir. Um vírus ou um inimigo mesmo, algum irmão, mas muitas vezes dentro do nosso próprio reino, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio país, nós perdemos a noção da importância de estarmos unidos nesse momento tão delicado, tão difícil, pelo qual nós estamos passando. Então, hoje falaremos desse vírus, do vírus da dor, que não é noticiado como está sendo o vírus, o Covid, né? O vírus corona, porque essa comoção da desencarnação em massa que o vírus causa, claro, toma a frente das manchetes dos jornais do mundo inteiro. Mas nós passamos, sim, por outras dores e somos atacados, metaforicamente, hoje, pelo vírus da dor. Não essa dor que nós sentimos, passageira, uma dor física, em função de um desequilíbrio orgânico passageiro, ou também não em função de uma dor moral, ainda que seja, mas passageira. Hoje nós nos referimos, quando nós falamos metaforicamente sobre o vírus da dor, suicídio, o vírus da dor, nós falamos dessa dor constante que machuca o nosso coração, dessa angústia que parece nos seguir onde quer que nós estejamos. Esse vírus chamado dor, que nós precisamos aprender mais sobre ele. Porque, ao contrário do que nós possamos imaginar, o combate a esse vírus, metaforicamente falando, repito, ele é completamente diferente desse vírus que vem causando tantas mortes do coronavírus. No coronavírus, nós precisamos do isolamento, desse confinamento, não isolamento, mas desse confinamento, ao passo que esse vírus, o vírus da dor, é exatamente ao contrário. Se nós nos isolarmos, se nós nos confinarmos, esse vírus como que se espalha de forma mais devastadora no nosso corpo, na nossa alma. Também não podemos colocar as máscaras que salvam vidas e nos protegem, segundo as autoridades médicas, e é tão importante que nós sigamos as recomendações das autoridades médicas. Ele também não adianta, esse vírus da dor, nós colocarmos as máscaras, aliás, é o oposto, porque as máscaras cobririam os nossos rostos para identificar esse vírus da dor, e pela nossa expressão fisionômica, olhando no rosto que nós vemos a expressão de dor
quando a sentimos nas nossas vidas. Também não adianta o álcool gel, né, que nós utilizamos tanto nesses momentos de pandemia, porque o vírus da dor, de forma contrária ao coronavírus, ele não está nas nossas mãos, mas no nosso coração. O vírus da dor está no nosso coração e nós também não conseguiremos achatar a curva, porque todas essas providências são para que nós consigamos achatar a curva de contaminação para que o nosso sistema de saúde dê conta de atender a todos. O vírus da dor tem várias consequências e vertentes, e nós não conseguimos controlá-lo muito em função da falta de atenção que nós poderíamos e deveríamos dar para esse vírus chamado dor. Hoje, no Brasil, no mundo, melhor dizendo, já desencarnaram perto de 300 mil pessoas. Até a última notícia que eu vi, eram cerca de 290 mil pessoas, irmãos nossos, que desencarnaram em função do Covid+. Nesse ano de 2020, já desencarnaram quase 400 mil pessoas. Mais de 390 mil pessoas vítimas desse vírus chamado vírus da dor. Desencarnaram através de uma das suas vertentes, o suicídio. Porque esse vírus da dor, ele causa tristeza, ele causa depressão, ele causa suicídio. A gravidade desse vírus é tão grande que a Organização Mundial de Saúde estima que no ano de 2026 a depressão será a maior causa de morte entre os humanos aqui na Terra. E a depressão é apenas um dos resultados da contaminação por esse vírus da dor. Mas, apesar de toda essa dor, de toda essa pandemia imensa chamada dor, nós não podemos desistir. E nem conseguiríamos nem desistir da vida e nem desistir da luta. Por mais que nós tentássemos desistir da vida e das lutas que nós precisamos enfrentar no nosso planeta, nós não conseguiríamos. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós não conseguiríamos desistir nem das lutas, nem da vida, e nem precisamos, porque nós não estamos sozinhos. Então, hoje, nós vamos conversar e dividir em função do tempo curto, claro, né, para não nos estendermos muito, é um assunto de grande complexidade e profundidade, nós vamos abordar superficialmente no sentido de, claro, com certa profundidade, mas no sentido de não aprofundar tanto em função do nosso tempo. Nós vamos dividir a nossa conversa hoje em 3 fases. A primeira, nós falaremos para as pessoas que tiveram os seus entes queridos partindo da Terra, desencarnados pelas vias do suicídio. Na segunda etapa, nós falaremos para aqueles que guardam nos seus corações e nos seus pensamentos a ideação suicida, a ideia de exterminar a própria vida. E, por último, nós conversaremos com os nossos internautas e faremos as nossas considerações finais. Mas antes das considerações finais, eu gostaria de uma coisa muito importante, de apresentar a vocês 2 estrelas. 2 estrelas muito importantes para nós conhecermos quando o assunto é suicídio. Antes, então, de nossa conversa, nós falaremos sobre essas 2 estrelas. Aqueles que tiveram o coração partido pela perda, pela separação de um amado, de uma amada, pelas vias do suicídio, sempre se fazem uma pergunta. Por quê? Por que uma atitude tão drástica? Por que exterminar a própria vida?
Por que sair do convívio dos familiares, daqueles que o amam? O que pode levar uma pessoa a exterminar a própria vida? Por quê? É a pergunta que se faz, que as famílias que ficaram no planeta e que perderam, que se separaram dos seus entes queridos, que decidiram sair da vida física pelas vias do suicídio. Por quê? E essa pergunta, ela soa na mente daqueles que passaram e que passam por essa dor, sem trégua, na tentativa, na busca de achar a razão que fez com que um ato tão extremo fosse praticado contra a própria vida daqueles que partiram. Por quê? E sem encontrar respostas, na maioria das vezes, as pessoas encontram refúgio na culpa. Elas se culpam sem encontrar respostas. Eu não dei amor suficiente. Eu não amei de forma suficiente. Ou então, eu não demonstrei esse amor de forma suficiente. Ele ou ela não se sentiram suficientemente amados para permanecer entre nós. Partiram. De outras vezes, ainda que tenhamos a certeza desse amor nosso, ainda que tenhamos a certeza de ter demonstrado esse amor, nós pensamos, será que ele ou ela não me amavam, não me amaram, não me amam suficientemente para ter ficado? Será que eles partiram? Será que eles decidiram por exterminar a própria vida porque não nos amavam o suficiente? Então, nós procuramos razões, nós procuramos motivos para entender o porquê de as pessoas terem partido dessa forma. Muitas vezes nós culpamos as pessoas, outras pessoas, situações, e até mesmo quando nós não encontramos respostas, nós culpamos ao próprio Criador. Foi ele o culpado. Por que ele, como tantas vezes eu ouvi atendendo famílias que tiveram entes que partiram pelas vias do suicídio? Por que, a pergunta deles, por que Deus permitiu isso? Por que o Criador permitiu que o meu amado ou a minha amada partisse de forma tão trágica, acabando com as nossas vidas, acabando com os nossos corações, dilacerando os nossos corações? Por que Deus permitiu? É nesse momento, diante dessas perguntas, que muitas vezes as pessoas enveredam pelo caminho da revolta. Revolta contra o Criador. Exigindo intimamente, inconscientemente às vezes, e às vezes conscientemente, que o Criador tivesse tido uma atitude impedindo que o nosso amado ou a nossa amada partisse da terra pelas vias do suicídio. É a revolta que agasalhamos os nossos corações contra o próprio Criador. Mas é muito importante dizer que foi Ele que nos deu a vida. E quando Ele nos deu a vida, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, Ele também nos deu, como patrimônio inalienável das nossas almas, o livre-arbítrio. Sim. Nós somos os responsáveis pelas nossas vidas, os arquitetos, os engenheiros dos nossos próprios destinos. Portanto, nós não podemos culpar a Deus pelas nossas decisões. Nem mesmo Ele, o Criador, nem mesmo Ele ultrapassa os limites do nosso livre-arbítrio. Se assim Ele o fizesse, quem seríamos nós? A cada vez que nós pensássemos em praticar o mal, ao invés de pensar, de refletir e escolher o caminho do bem, nós então teríamos a nossa vontade cerceada pela imposição do amor de Deus por nós. Quem seremos nós então? Nós seríamos individualidades? Seríamos mesmo essa individualidade que nós
somos, ou nós seríamos frutos da decisão do Pai? Onde estaria o nosso crescimento espiritual? Onde estaria a nossa maturidade psíquica, emocional, espiritual, se nós não pudéssemos tomar as nossas próprias decisões? Como construir a nós mesmos no caminho do Criador, que é o caminho de todos nós, se ele impusesse o seu amor para nós? Nós temos um livre arbítrio. E aqueles que partiram daqui pelas vias do suicídio o fizeram pela própria vontade. E se o Criador não intervém no nosso livre-arbítrio, também nós não temos esse direito. O que nós precisamos, ao invés de buscar os culpados, culpando muitas vezes a nós mesmos, num sentimento absolutamente destruidor que é a culpa, muito especialmente numa ocasião como essa, assumindo a culpa por alguém, algum amado ou amada ter partido pelas vias do suicídio do nosso planeta, ao invés de buscarmos essa culpa em situações, em pessoas, em nós mesmos ou até no Criador, seria muito importante que nós perdoássemos aqueles que partiram. Buscássemos, de certa forma, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, entender por quê. Porque eles, lá no plano espiritual, depois de ter partido, eles já sentem muita culpa. Culpa por ter tirado a própria vida. Culpa por ter afrontado a providência divina. Culpa pela dor que eles nos estão fazendo sentir, nós que ficamos. Culpa pela revolta que possa assaltar os nossos corações contra o Criador. Então, eles, lá no plano espiritual, já sentem essa culpa, já sentem essa dor. Por isso, eles precisam do nosso perdão pela dor que eles nos causaram, pela dor que nós vamos levar, sim, para o resto das nossas vidas. Eles precisam do nosso perdão. Porque eles não foram porque não nos amavam. Eles não foram porque nós não o amamos ou não demonstramos. Eles não são também, ao contrário do que muitos pensam, eles não são covardes, que não tiveram coragem para enfrentar as dores que a vida nos oferece a todos. Eles também não são corajosos, como afirmam outros, acreditando que para tirar a própria vida é preciso muita coragem. Não. Eles são pessoas, irmãos, que sofreram e sofrem de muita dor. E o que os levou foi o desespero de não ver essa dor chegar ao fim. Eles não foram por covardia, nem por coragem, nem por desamor da nossa ou da parte deles. Eles foram por desespero. Desespero de sentir uma dor, uma angústia, uma aflição, uma sombra que os acompanhava o tempo inteiro. E que ainda que eles gritassem e pedissem socorro, eles não conseguiram se livrar das sombras dessa dor. E o desespero vem nos nossos corações quando nós sentimos uma dor e não vemos fim para essa dor. Eles acreditaram que essa dor não teria fim, e pelo fato de acreditarem que ela não teria fim, o desespero entrou nos seus corações. Quem se vai, então, pelas vias do suicídio não é o covarde, não é o corajoso, não é aquele que não ame ou que não seja amado. É alguém em desespero em função de uma profunda dor, que tem origem diversa. Pode ter sido um grande trauma visível, perceptível por todos nós que cercamos esses que sentem essa dor, um grande trauma por um rompimento afetivo, um abandono afetivo. Quantos casamentos desfeitos hoje, de forma tão banal, quanta dor em função dos resultados, por exemplo, dessa pandemia, que é a dificuldade financeira. Quantas pessoas atendemos no nosso centro espírita já há anos
que são assaltadas pela ideia de exterminar a própria vida pelas dificuldades financeiras. Imaginem agora, num momento como esse, de pandemia, quando tantos empregos são perdidos, quando tantos pais de família perdem a oportunidade, a possibilidade de levar o pão de cada dia para os seus lares. Pode ser outras dores que nós olhamos e dizemos, mas como a pessoa sai dessa vida por essa dor, por isso que ele passou, por um rompimento com um namorado ou uma namorada, e nós esquecemos que cada um de nós sente a dor de forma diferente. Cada um de nós é um universo em si. Cada um de nós se encontra num estágio intelecto-moral, evolutivo, diferente do outro. Portanto, cada um sente a dor ou as dores de forma diferente. Cada um tem sensibilidade mais a uma dor do que a outra. Portanto, cabe a nós o respeito a todas as dores. Porque nós também, viajores da eternidade, se hoje consideramos fraqueza de alguém sair da própria vida pelo suicídio porque sentiu essa ou aquela dor, quem sabe nós mesmos já não teremos feito isso em vidas pretéritas. Então nos cabe o profundo respeito às dores que os nossos irmãos sentem. Quando nós podemos observar, quando esses motivos dessas dores são claramente visualizados, porque muitas vezes esses traumas nas nossas vidas, eles estão como que ocultos das pessoas que cercam aquele que sente a dor, e muitas vezes essas dores ocultas, até mesmo daqueles que a sentem. Eles sentem essas dores por traumas sem conseguir identificar de onde vem esse trauma. E em dado momento na vida, quando outras dores chegam, acumulando a carga de sofrimento, quando a cruz se torna mais pesada, nós não sabemos que lá no fundo, que lá no alicerce dessa dor, existem dores escondidas no nosso subconsciente. Nesses anos de atendimento a pessoas com ideação suicida, nós vemos dores por decepções, por desilusões, e muitas vezes por abusos sexuais na infância. Apenas com uma conversa mais aprofundada, apenas com a ajuda da espiritualidade superior, durante esse atendimento, é que nós conseguimos identificar e ajudar a pessoa a identificar que a causa, a gênese dessas dores, da falta dessa resistência moral que dê conta dessa dor, está lá na infância, que vem, nesses casos de abuso, em forma de culpa. Aquele que se sentiu abusado sente, então, uma profunda culpa, como se ele pudesse tido, ou ela, como se eles tivessem a obrigação de ter evitado aquilo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, além de um grande trauma que pode provocar a ideação suicida, também nós vemos as pessoas que nos procuram com a ideação suicida as terem por um grande vazio existencial. Uma perda completa de sentido da vida. Eles se sentem como um navio sem rumo, que ainda que tenha as máquinas e o leme, os seus meios próprios de propulsão, não sabem absolutamente para onde ir, com quem ir. Eles se sentem como que inúteis na vida aqui na Terra. E além de inúteis, sentem que sem rumo, sem destino, não vale a pena viver. Para que viver? E essa angústia, esse vazio existencial, dói. E dói muito. Dói muito, especialmente porque nós não o compreendemos. De onde vem essa dor? De onde vem esse vazio? De onde vem essa angústia?
nós não conseguimos identificar, então nós sentimos aquelas sombras do vazio no nosso coração e, como consequência, a ideação suicida. O vazio existencial, especialmente nesse mundo materialista em que nós vivemos, quando as pessoas se lançam no caminho da ilusão, acreditando que o ter apenas trará a felicidade tão almejada, quando esse ter muitas vezes chega e as pessoas ainda sentem esse vazio, elas perdem o rumo, perdem o sentido da vida. Isso causa uma dor tão grande que elas pensam, sim, em exterminar a própria vida, acreditando que a vida não tem sentido, que não há razão para permanecer encarnado aqui no nosso planeta. Mas seja a ideação suicida pela dor de um grande trauma, perceptível ou não, seja por esse grande e doloroso vazio existencial que assalta tantos corações na atualidade, eles, aqueles que partiram do planeta pelas vias do suicídio, eles precisam de nós. Eles precisam de nós que os amamos e que ficamos. Porque muitas vezes nós imaginamos que eles estão muito distantes, que eles partiram e nós ficamos, e que nós, portanto, estamos separados por uma distância imensa que nós, sem saber precisar, nós nos mergulhamos na falsa ideia de que nós estamos separados. Não estamos. Quantas cartas o nosso querido Francisco Cândido Xavier deu a mães, pais, filhos, avós, sobre aqueles que partiram. E essas cartas diziam de forma pormenorizada da permanência, da visita constante daqueles que partiram para o mundo espiritual, seja de que forma for, para nós que ficamos e que ainda permanecemos aqui na Terra. Quantas cartas Chico Xavier psicografou trazendo notícias, eles mesmos, aqueles que se foram, com riqueza de detalhes, falando da presença deles nas nossas vidas. Alguns meses atrás, no Centro Espírita Caminheiros do Bem, onde nós trabalhamos aqui em Curitiba, era um dia, um domingo, de psicografia do médium Orlando Noronha, um grande amigo, que trabalhou, inclusive, com Chico Xavier, na época, desde jovem, e ele faz esse trabalho de psicografia de cartas pelo Brasil inteiro, e esse dia, levando consolo, né, porque a nossa doutrina é o Consolador prometido, justamente porque ele consola a nossa dor. E que consolo maior nós poderíamos ter, aqueles que se separaram dos seus amados, que consolo maior do que a notícia de um amado que partiu. E nesse domingo, especialmente alguns meses atrás, aconteceu algo absolutamente inesquecível. Eu estava falando enquanto o Orlando fazia psicografia. A casa estava completamente lotada, cerca de 1000 pessoas estavam na casa, dentro e fora. E enquanto eu falava, ele psicografando para as pessoas, o meu anjo, o meu mentor, aquele que me acompanha durante as falas, ele segurou no meu ombro, enquanto eu falava de forma carinhosa, apontou para um senhor que estava no meio do público, no meio da multidão, e disse: aquele irmão vai receber uma carta do filho. Observe, perceba. E eu então continuei falando, porque a conversa é mental, mas percebendo ele. E eu vi então as feições de uma pessoa forte, não só fisicamente, não aquela força construída na academia, mas aquela força muscular construída na lida, no trabalho. Era um homem muito forte, sério, e o corpo marcado pelo trabalho
mas a face, a expressão facial marcada pela dor. Ao lado, há uma senhora que parecia sua esposa, chorando copiosamente, sem parar. E depois, do final da psicografia, quando a gente para também a nossa fala, nós nos sentamos e eu continuei observando. E ele foi um dos últimos a ser anunciado. O nome do filho e o nome deles, dos pais. Eles se aproximaram e ele, com a forma forte, dura, resistente, e a mãe desmanchando em choro pela emoção de receber a carta, os dois se sentaram à frente do Orlando, e o Orlando então começou a falar com a mãe, ou melhor, o filho, Orlando, lendo a carta, começou a falar com a mãe, e a mãe emocionada, falando de detalhes que só ela conhecia, e o pai, aquele homem forte, resistente, com uma resistência moral muito grande, como que apoiando a esposa, quando de repente o filho, na carta, se dirige ao pai dizendo: pai. E ele abriu os olhos, olhou, meio que num misto de incrédulo e surpreso: pai, a árvore em que nós conversamos por tantos anos, trabalhando juntos nas nossas terras. Pai, aquela árvore não pode servir para os pensamentos que você está tendo. Aquele dia em que você pensou aquilo, pai, eu estava do seu lado. Não faça isso, pai. A minha mãe não resistiria perder a nós dois. Não faça isso, pai. Você não pode sair daí agora. E ele então abriu os olhos e a esposa olhou para ele e ela disse: não me deixe. E ele prorrompeu em choro copioso, porque o filho havia falado de um pensamento em um local em que os dois costumavam conversar quando o filho ainda estava encarnado. O desespero da dor fazia o pai pensar em exterminar a própria vida. Mesmo sabendo da importância dele para a esposa, para a mãe, ele pensava em exterminar a própria vida diante da dor. Nós precisamos, então, nós que ficamos, nos preparar para doar aos nossos amados que se foram, por qualquer forma, inclusive pelas vias do suicídio, para doar a eles não apenas a nossa dor, o nosso inconformismo, o nosso desespero, mas especialmente o nosso amor. Nos nossos corações não existe só dor por eles, mas amor. E eles precisam de nós, mais agora do que nunca. Aqueles que saíram da terra pelas vias do suicídio, eles não são condenados da eternidade. Eles não são condenados ao fogo eterno desse inferno fictício criado pela nossa imaginação. Não. Eles são como que alunos que voltarão para a Terra, porque decidiram, como alunos, diante das dificuldades das provas que eles passavam aqui na Terra, eles decidiram por abandonar a sagrada escola de nossa redenção chamada Terra. E porque, antes do tempo, resolveram abandonar a escola, eles receberão nova oportunidade para completar o ciclo que resolveram interromper. Esse Deus que condena para toda a eternidade, o Deus das penas eternas, é um Deus com D minúsculo. É um Deus que não existe. Qual de nós que perdeu, que se separou dos amados pelas vias do suicídio, já não os perdoou? Porque eles nos pedem perdão. E qual é o pai, novamente lembrando, o nosso sublime carpinteiro? Qual é o pai que dá pedra ao filho que lhe pede pão? E se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Que Pai é esse que nos abandonaria justamente no nosso momento de maior desespero, quando nós saímos da vida pelo suicídio? Que Pai é esse que nos abandonaria para toda a eternidade no fogo do inferno? Não. O Deus que nos traz e que nos apresenta a doutrina espírita não é mais o Deus das penas eternas,
mas o Deus das oportunidades eternas. E esses nossos amados, que se foram, mesmo aqueles pelas vias do suicídio, terão infinitas oportunidades até se decidirem pela própria redenção. E nós precisamos estar fortalecidos, prontos para ajudá-los nessa tarefa. Por isso, nós precisamos o nosso equilíbrio, a nossa fé inabalável. A nossa fé inabalável nesse Deus das oportunidades eternas. Nesse Deus que não abandona, especialmente nos momentos de maior dor pelas quais nós passamos tantas vezes aqui, nesse planeta tão inferior de provas e expiações. Eles precisam de nós. O que daremos a eles? Apenas a nossa dor ou também o nosso amor? E aqueles nossos irmãos que têm essa ideação suicida, que pensam em exterminar o próprio corpo, não por covardia, nós já sabemos, não por coragem, mas que guardam essa ideia nas mentes, nos pensamentos e nos corações, e nós já sabemos que é em função de uma dor que parece não ter fim. Eu gostaria de apresentar as 2 estrelas que prometemos no início da nossa fala. A primeira, a estrela da morte, que nós falaremos também metaforicamente, representando essa estrela graficamente como uma figura geométrica de 5 pontas. É assim que nós desenhamos a estrela. Uma figura com 5 pontas. A primeira delas é a dor. É esse vírus da dor. E esse vírus da dor, quando não combatido na sua causa, ele nos leva, claro, à tristeza. Quem gosta de sentir dor? E essa tristeza, se nós permitirmos que ela se acumule, que ela perdure, nós caímos, mais ainda, para os degraus da depressão. E quando caímos na depressão, não apenas a nossa alma se modifica, mas também o nosso corpo físico. Se modifica de tal forma que nós encontramos prostração, falta de funcionalidade. Nós perdemos a própria funcionalidade em função da depressão, que altera a bioquímica do nosso corpo, que altera as sinapses cerebrais, que altera o nosso próprio pensamento. Sem querer nos aprofundar, porque isso seria um outro tema para um outro dia, a depressão, ela pode nos levar ao desespero, porque nós não vemos fim nessa dor. E então, uma dor que nós imaginamos não ter fim nos leva ao desespero. E esse desespero é o que nos traz a ideação suicida. 5 pontas. A dor, a tristeza, a depressão, o desespero e a ideação suicida. A estrela da morte, que espalha não luz em sendo uma estrela, mas espalha sombra ao nosso redor, nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Se ela nos assaltar, lembremos-nos, nós nunca estamos sozinhos. Existe uma nuvem de testemunha nos rodeando, como nos diz o apóstolo dos gentios. E, portanto, pela conversa com centenas de pessoas ao longo da nossa vida, lidando com a questão do suicídio, nós vemos que muitas dessas pessoas com a ideação suicida, sem saber de onde essa ideia vem, dizem que ouvem uma voz as levando para esse caminho. Outros médiuns de visão, sem muitas vezes entenderem, sem muitas vezes saberem o que se trata, de que se trata, de outra religião, portanto, sem conhecerem a mediunidade, veem esses nossos irmãos do plano espiritual falando nos ouvidos deles. Não vale a pena viver. Morrer seria a melhor solução. Não acreditem. Nunca acreditem quando essas ideias, quando essa ideação suicida assaltar os seus pensamentos e os seus corações, que essa ideia pertence unicamente a vocês, a nós.
nós teremos companhias quando nos deixarmos cair pela dor. Nós teremos companhias daqueles que muitas vezes, erroneamente, nós chamamos de obsessores. Ninguém obsedia ninguém se nós algo de errado não tivermos feito. São os nossos credores que nos pedem contas, ou muitas vezes são espíritos que simplesmente se afinam com essa nossa ideia. Não estamos sozinhos. Mas diante da estrela da dor, nós então terminamos com a estrela da morte, nós então terminamos com a estrela da vida. A estrela da vida também é composta por 5 pontas, que representam a verdade daquilo que se chama suicídio. Todos aqueles que partiram dessa vida pelas vias do suicídio, todos voltaram para nos dizer da sua imensa surpresa, depois de exterminar o corpo físico, de perceber que não haviam conseguido se matar. Meu Deus, disseram eles, nos contando, como pode? Eu me matei, está aí o meu corpo. Eu investi contra o meu corpo físico, eu consegui, está aí o corpo. Como assim eu estou vivo? Não conseguiremos. Jamais conseguiremos. Foi o próprio Jesus que, depois de condenado ao sinédrio, ao caminho da Via Crucis, ao martírio, ele voltou para nos falar da imortalidade da alma. E nós, mesmo cristãos, esquecemos dessa imortalidade. Como nós conseguiríamos nos matar se nós somos imortais? A segunda terrível constatação, depois de verem o próprio corpo estendido no chão e perceberem que não se mataram, a segunda dolorosa constatação é: como eu ainda estou sentindo, mesmo com o meu corpo ali, essa dor, essa angústia, essa aflição, essa sombra que havia no meu coração, eu ainda sinto. Como assim? Claro. Não está no corpo físico, nunca esteve. Se fosse verdade. Um analgésico, desde o mais simples, uma aspirina, até os mais fortes, como a morfina, ou até o Fenta, muito mais poderoso que a própria morfina, daria conta dessa dor. Mas sabemos, se pensarmos um pouquinho, essa dor não está no corpo físico. Por que, então, matar o corpo físico quando a dor está na alma? Equivaleria a dizer, chegando em casa com uma profunda dor de cabeça, que se eu tirasse as minhas roupas, a dor de cabeça sumiria como por encanto? Não. A dor da tristeza, da depressão, está na alma. E a terceira grande, terrível constatação daqueles que se foram é: meu Deus, eu posso sentir a dor que eu estou causando naqueles que ficaram. A dor daqueles que me amam e que às vezes eu até imaginava que eles não me amavam. Me amavam. Não só dos encarnados, mas do plano espiritual, porque a nossa família vai muito além da família física. Então, além de exterminar o meu próprio corpo físico e perceber que eu não morri, eu ainda sinto a mesma angústia de antes e agora agravada pela dor, pela angústia daqueles meus amados que ficaram, de ver as consequências do meu ato impensado. Ainda, nós perceberemos que, como todos nós, temos um corpo espiritual que a doutrina espírita convencionou de chamar de perispírito. Nesse ato impensado e de desespero, quando eu tirei a própria vida do meu corpo físico, eu danifiquei o meu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E por último, nós, como quinta ponta dessa estrela, precisamos lembrar que quando reencarnarmos para concluir a missão que abandonamos, o corpo que modelará o corpo físico que nós habitaremos é esse corpo perispiritual, é esse corpo perispiritual o modelo organizador biológico do nosso futuro corpo físico. Portanto, nós poderemos sofrer as consequências desse ato. Então, irmãos, não vale a pena.
Cada vez que a estrela da morte lançar as nuvens dos seus tentáculos nos nossos pensamentos e nos nossos corações, nós pensaremos: ele voltou. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos provar da imortalidade da alma. Portanto, eu já sei, ainda que a dor seja grande, ainda que a tristeza aumente, ainda que eu caia na depressão, eu preciso buscar ajuda antes que o desespero assalte o meu raciocínio, o meu coração. Porque aí eu estarei então protegido de descer mais da depressão para a ideação suicida. Essas ideias não são apenas nossas. Mas quando alguém quiser nos dar um presente, se nós não o aceitarmos, com quem ficará esse presente? Com aqueles que tentaram nos entregar. Portanto, irmãos, todas as vezes que a estrela da morte rondar os seus corações, lembrem que a verdade nos liberta, não apenas da ignorância, mas a verdade que Jesus nos fala, nos liberta também da dor. E a verdade é: jamais conseguiremos nos matar. Somos imortais, portanto, o vírus da dor não pode nos trazer ideação suicida. Quando ela vier, quando essa ideia vier, façamos brilhar a estrela da vida, da verdade, que nos diz: não conseguiremos. Mas como então conviver com essa dor? Eu a sinto. Se eu não conseguirei me matar, se eu não conseguirei matar essa dor matando o corpo físico, o que eu faço com essa dor? Ela é sem fim? Não. Toda dor tem fim. O convite que fica a todos os irmãos: vamos tratar dessa dor? Vamos encontrar esse Deus de infinita misericórdia e bondade, o Deus das oportunidades eternas? A proposta espírita é: vamos cuidar da nossa alma. Precisamos sim do médico do corpo para reequilibrar as nossas funções fisiológicas quando são perturbadas pela dor da depressão. Mas precisamos, para tratar a gênese da dor, do grande médico das nossas almas, Jesus. Ele nos espera dentro das nossas igrejas, dentro de um centro espírita que nos oferece o tratamento pela fluidoterapia, os passes, a água fluidificada, as palestras, mas especialmente os grupos de estudo, que nos farão cada vez mais conhecer essa verdade que nos liberta da ignorância, mas também da dor. Meu querido amigo xerife Luiz Carlos, nós agradecemos muito pela oportunidade e agora devolvo a palavra para você. Eu escrevi para alguns amigos aqui no computador ao lado as seguintes palavras para muitos companheiros que estavam sintonizados. Eu vou repetir para você porque é o que eu senti da tua palestra e eu passei para vários amigos, inclusive para os amigos da quarta viagem, né, os companheiros da viagem. Nossos queridos amigos. Eu escrevi assim: estou assistindo uma obra de arte, uma forma terna e bela, na palestra sobre o suicídio. Um diálogo de amor, de respeito, de carinho, de muita ternura com os nossos companheiros que se foram pelo desespero íntimo. Tenho um primo que assim se despediu. Que página de luz. Um diálogo nunca registrado em minha vida. Uma palestra de luz do Armando Menezes, de Curitiba. É a minha
documentação. Está lá na quarta viagem. Eu tenho muitos anos de peregrinação pela tribuna e também de ouvir muitos tribunos. Mas eu te digo que eu nunca vi um poema de amor aos que partiram. Eu estou realmente encantado, né? Emocionado também, porque eu tenho um primo que passou por isso. E é interessante você falando da estrutura, que ele voltou. Ele voltou na família através de um primo, pai, com um corpo macerado. Ele se despediu pela formicida Tatu na época. E muitos anos atrás, eu tinha 4 anos quando ele me punha no colo, aqui no ombro. E ele voltou e desencarnou a questão de 8 anos, mais ou menos, mas num regime de muita dor, sem olhar, sem ver, sem registrar uma série de coisas. E foi tão amado, e a família se envolveu tanto com ele, que ele resgatou a dor que ele produziu. Sim. Num peito de amor. Como Deus escreve por linhas tão belas, tão emocionantes, né? Ele conseguiu tocar as almas, sabe? E minha irmã percebeu. Quando ela foi visitá-lo pela primeira vez, ela o envolveu, porque era em Goiânia, a gente não vai tanto. Ela o envolveu e falou assim, é Nilcinho, é Nilcinho, é Nilcinho, é Nilcinho. E quando ele partiu, ela acordou na madrugada, como se ele estivesse se despedindo dela, da vida encarnada, né? Com a saudade e tal. Foi muito bom. Mas tem algumas considerações que eu passo para você. Sendo muito sutil a tristeza, que às vezes é expressa, não é expressa, mas é implícita, perceber que um próximo está em depressão e se colocar à disposição para ajudar, pode evitar o suicídio. Grato é o Daniel Rosa de Assis, de Goiânia. Sem dúvida, Daniel, querido. Que bom você estar participando aqui da nossa live. Muitíssimo bem-vindo, Daniel. É a nossa função principal de cristão, né? Nós precisamos estar atentos. Lá no começo da fala, quando nós fizemos a metáfora do vírus da dor, nós falamos, Daniel, da máscara, né? De que, ao contrário, nós agora precisamos muito da máscara, mas nós precisamos, atrás da máscara, buscar os olhos que nós popularmente chamamos de janelas da alma, né? Para encontrar de que forma esses olhos estão brilhando. Se eles estão como 2 estrelas que se apagam, ou se eles estão com fé, com esperança, dentro de um equilíbrio, dentro de uma normalidade. Essa é a expressão do amor cristão, que nós olhemos para o nosso próximo. Nós temos como meta gravitar para Deus, todos nós, mas nós jamais conseguiremos gravitar para Deus sem o nosso próximo. Nós não conseguimos chegar ao nosso próximo sem chegar a nós mesmos. E nós não conseguimos chegar a Deus sem o nosso próximo. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 10%, 1 em cada 10 suicidas, pessoas que cometeram suicídio, não dão qualquer sinal. Simplesmente se suicidam. Mas é apenas 10%. 90% daqueles que se suicidam, 9 em cada 10, dão sinais claros para nós de que estão com tristeza, que essa tristeza é em função de uma dor,
que pode ser, inclusive, vazio existencial, e claro que essa dor, em permanecendo indefinidamente essa tristeza, pode levar à depressão e ao desespero, que pode acabar com a ideação suicida. Então, sim, apesar de que a tristeza seja muito sutil de ser observada, mas é nosso papel, como cristão, olhar aquele que se encontra caído à beira da estrada, como fez o bom samaritano. Ana Paula Pena ficou muito preocupada com nossos irmãos que acabam fugindo ao compromisso reencarnatório devido à situação atual. Tenho feito minhas orações para auxiliar. Ana Paula Pena é filha de um casal que já está no mundo espiritual, espíritas, não é? E a avó é um espírito fantástico, Dona Sinhá, que foi um espírito que me recepcionou no começo da minha atividade lá em Estrela do Oeste como delegado, iniciando na Casa Espírita. Ela era médium lá, a avó da Ana Paula Pena. Então, fico muito preocupada. O que se diz a respeito disso? É importante nós lembrarmos que essa fuga acontece, sim, diante das dores. Quando elas se acumulam nas nossas vidas, muitas vezes nós acreditamos que a cruz é maior do que a nossa resistência moral. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele jamais nos dará provas pelas quais nós não consigamos passar, pelas quais nós não tenhamos forças para passar. As provas, na verdade, elas são como que bênçãos, porque se a terra é a escola de nossa redenção, qual aluno sai para uma escola superior, passa de ano numa escola sem ser bem-sucedido nas provas? Nós, muitas vezes, queremos fugir dessas provas, e, às vezes, essa fuga se dá pelo suicídio. Mas nós jamais conseguiremos fugir de nós mesmos. Jamais conseguiremos fugir dos nossos próprios destinos, que, como dissemos antes, é gravitar para Deus. É o encontro com Deus quando nós tivermos transformado todas as nossas imperfeições em virtudes. Então, a fuga, esse mecanismo de fuga das dores, ele não traz resultado a não ser mais dor. Por isso, as nossas orações são fundamentais para esses que nós observamos, como você, querida Ana Paula, nos disse, com relação a esses que pensam em fugir da dor, mas especialmente a nossa atenção àqueles que nos cercam, porque os seus pais, como espíritas, que privilégio seu ter nascido num berço espírita, né? Muitas vezes nós temos irmãos, e nós temos notícias agora na pandemia, muitos irmãos que eram nutridos pelo socorro da espiritualidade que nos utiliza como ferramentas para ajuda aos nossos irmãos, eles, durante esse momento de pandemia, trabalhadores espíritas, pelo fato de não poderem ir às casas espíritas, também muitos deles estão entrando nesse processo de tristeza e de depressão em função de não estarem podendo receber de forma mais direta nas casas espíritas o auxílio dos nossos benfeitores espirituais. Estejamos atentos, Ana Paula, aos nossos irmãos, a todos aqueles que nos cercam, e às vezes ao próximo mais próximo, é aquele que está ali do nosso lado, na nossa família, e que nós não percebemos, muitas vezes olhando apenas para fora, que eles também têm dor nos corações. Nós temos o Daniel novamente, por trabalhar em saúde psicossocial, aprendemos que jamais se pode desconsiderar o menor lampejo de indicativo de ideia suicida, que exige dos familiares toda atenção para não o deixar desacompanhado. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos estar muito atentos. Mas, Daniel, nós, pelo fato de trabalharmos já com isso há muitos anos, nós sabemos de muitas histórias surpreendentes.
em um grupo da infância. Esses dias, uma amiga de infância perdeu alguns anos atrás, melhor dizendo, uma filha. A mãe cuidava tanto da filha que ela dormia do lado da filha, que dizia ter essas ideações suicidas. E então, mesmo com todo esse cuidado, mesmo dormindo encostada na filha, 1 segundo de sono da mãe foi suficiente para que ela partisse, para que a filha partisse. Então é preciso, diante da ideação suicida, esse cuidado, sim, Daniel, que pela sua experiência de trabalhar nesse ramo psicossocial, você sabe que nesses momentos é preciso, sim, que nós tenhamos essa atenção toda especial em não deixá-los sozinhos. Mas, tão importante quanto, é que nós tratemos dessa dor. E a doutrina espírita nos apresenta um manancial de possibilidades valiosos que nós não podemos descartar. Como nós falamos, a fluidoterapia, através dos passes, da água fluidificada, a educação para o evangelho no lar. Nós costumamos dizer, nesse momento de pandemia, que um lar sem evangelho no lar é equivalente a nós, fora das nossas casas, sem a máscara, nesse momento de pandemia. Sem a máscara, com as nossas bocas e os nossos narizes sem proteção nenhuma, nós podemos receber a qualquer momento a contaminação do vírus. Então, uma casa sem evangelho no lar, um lar sem evangelho no lar, se assemelha a nós sairmos à via pública sem, nesse momento de pandemia, as tão preciosas máscaras que nos aconselham as autoridades médicas. Então, em um momento em que a pessoa manifeste a ideação suicida, é preciso que nós lancemos mão de todas as nossas possibilidades, da proximidade, do amor, mas especialmente da busca desses profissionais, psicólogos, médicos, psiquiatras, especialmente quando a questão vá... Deu uma travadinha, mas volta. Né? Aqui também temos Maria Altair. Maria Altair é a nossa companheira do Ireno Bin, lembra? Maria Altair. Deu uma travadinha, mas ele volta. Logo, logo volta. Temos Célia Borg também, na nossa viagem. Célia Borg, ela participou conosco da viagem. Temos aqui, ó, Célia está aqui, muito bom. Nós temos a Cleide, estava passando alguns nomes. Levanta aí para mim. Alguns nomes da viagem. Né? O Armando logo volta, deu uma travada no seu... a Renata, né, dizendo: oi, Armando, muito consoladora a sua palestra. Um beijo na Maria. Né? A Renata Duarte também está aqui. Deixa eu ver se tem alguém que faz alguma pergunta. O Daniel Rosa de Assis. Já tive uma informação idônea no meio espírita, que o espírito encarnado que suicida é recebido por uma equipe de tarefeiros do bem, pela falange de Maria, mãe de Jesus, e os indiretos por vício. Né? Bom, eu posso dizer, com toda certeza, Daniel Rosa de Assis, que ninguém chega no mundo espiritual sem assistência. É o filho que volta. Até o nosso Marcos Aparecido fez uma palestra muito interessante, a volta para casa. Né? A volta. Então, ele fez uma palestra assim, iniciando a sala de aula, né?
ao retorno, depois a volta para casa. Realmente, quando nós voltamos, ninguém fica. Vou contar para vocês um fato que aconteceu, que está nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Né? Deu uma travadinha, mas volta. Eu estou batendo um papo aqui enquanto você estava voltando no campo cibernético. O Daniel estava falando aqui exatamente desse painel de socorro dos suicidas. E eu me lembrei do Manuel Filomeno de Miranda, em 4 suicidas indiretos que estavam num carnaval, embriagados num carro, e cai nas águas turvas do Mangue, no Rio de Janeiro, e ele é socorrido, o grupo é socorrido, por marcas que estão lá debaixo do mangue, colocam as marcas no chão, colocam os espíritos, levam, e eles estavam embriagados, envolvidos com o carnaval, são levados, colocados em uma maca, assistidos, envolvidos. Só um ficou, em razão da sua vinculação com a avó que estava ali, tentando ajudar. Os outros foram socorridos em determinado momento. Não, vamos para a festa tal, e voltaram para a festa, mas foram socorridos. Então, todos realmente são socorridos nas bênçãos do Pai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para você. Luiz Carlos. Ó quem está aqui, gente. Você lembra? Antônio Juarez. Juarez, nosso amigo Juarez. Que legal. Eu já vi o Itamar aí também, a Annelise. A Itamar Guerra. Maravilha. Itamar está aí, né? Um grande abraço aos nossos amigos do coração. O Antônio Juarez. A Annelise. Annelise, sim. Né? É. Então, deixa eu ver se tem mais alguma. A Mariel Tair. Aí, ó. Mariel Tair do Ireno Bim, lembra? Sim. Que bom. É uma alegria. Gente, a gente tem que fazer uma tietagem também. A gente também é filho de Deus, né? Intraduzível a alegria de reencontrar vocês todos aqui. Sobre esse episódio que você contou, meu amigo, desses livros Na Fronteira da Loucura, da Manuel Filomeno, é importante a gente lembrar que sempre nós tratamos do suicídio de forma direta, né? Mas existem mais 2 formas para começar a conversar de suicídio, que é o suicídio inconsciente e o suicídio indireto, né? Que, claro, nós não vamos nos aprofundar aqui, mas assunto para outros encontros, né? Se assim tivermos a oportunidade, o suicídio indireto e o suicídio inconsciente. E nesse livro, ele conta desses suicídios inconscientes, né? Que ocorrem nesses momentos de carnaval, desses momentos em que nós nos entregamos, né, às ações sem limites, né, e às viciações. Então, existe uma verdadeira tragédia no planeta Terra com relação ao suicídio. Nós perdemos cerca de 900 mil vidas, já está se aproximando de 1 milhão de vidas todo ano em função do suicídio. Para você ver, até o momento o Covid exterminou a vida de 290 mil pessoas. Esse ano já morreram, já desencarnaram 390 mil pessoas pelo suicídio direto, né? Só que o suicídio indireto e o suicídio inconsciente também precisam ser tratados, também precisam ser alvo da nossa atenção, né? Pela ignorância, que graça, né? Sim, infelizmente, sim. Né? Sim. Agora tem, eu creio que tem mais pergunta, mas depois Armando diz assim: que maravilha reencontrar aqui os amigos da 4ª viagem, todos elevados com a mensagem do Armando. Abraço a todos, mas eu quero ver se tem mais alguma pergunta. Que saudade, né? E o encontro aqui também na nossa Conferência Estadual Espírita, né? Que nós, infelizmente, não foram todos que puderam vir, mas a gente vai ter oportunidade em outras... O Marco Antônio Ferreira, o Vale dos Suicidas, conforme a literatura espírita, onde há o ranger de dentes, deveria ser o Vale do Amor, porque o desespero, a morte,
não houve dolo, mas sim um ato impensado. Você acabou de falar, né, do indireto e do inconsciente, né? Exatamente. Nós precisamos sempre lembrar que as pessoas... Essa questão que foi levantada, né, o ranger de dentes, na verdade, ela é uma questão muito profunda, porque na parábola do festim de bodas, onde Jesus se refere ao ranger de dentes, é importante ele lembrar do traje nupcial. E se nós formos a fundo no pensamento dessa parábola do Cristo, nós vamos perceber que o local do festim de bodas não é o planeta Terra. Esses que são lançados às trevas exteriores somos nós, que estamos aqui encarnados num mundo tão material, tão primitivo e tão imperfeito quanto a Terra. O festim a que se refere Jesus, a essa Canaã, a essa terra prometida, ela é um céu, né, que está longe de ser o planeta Terra. Então, o festim de bodas é a vida imaterial. E esse que nós encontramos não apenas no estado de erraticidade, quando nós estamos entre uma encarnação e outra, mas a vida imaterial é também a nossa encarnação em mundos imateriais, que começam com o mundo ditoso, né, das categorias que Kardec nos estabelece lá no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das 5 categorias de mundo. Esse céu a que Jesus se refere, esse festim a que ele nos convida, é a vida imaterial, porque a causa das nossas aflições aqui no planeta Terra é a vida material, nos diz esse mesmo capítulo 3 do nosso Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, é a vida material e o convívio com os maus. E isso são características do nosso planeta de provas e expiações. No planeta de provas e expiações, pela própria destinação, a vida é ainda material e o mal prevalece, como bem nos alerta Kardec no capítulo 3. Então, se o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos lembra que são 2 as origens das nossas dores e das aflições, que são essa vida e as vidas pretéritas, com relação à natureza das aflições, não a origem, mas a natureza, no capítulo 3 ele vai nos esclarecer que é a vida material e ao convívio com os maus, característica do mundo de provas e expiações. Então, o que Jesus nos faz, e Kardec também, claramente estabelecido, é um convite a essa vida imaterial. Porque nós não vamos conseguir sair daqui da Terra para um mundo celeste ou divino, porque lá esses mundos são moradas de espíritos já puros, perfeitos, e nós não conseguiríamos sair da Terra direto para esses mundos. Mas Exato. Kardec estabelece que nós conseguimos, sim, sair da Terra para um mundo ditoso, né, diretamente. Isso é muito bem estabelecido em várias partes do Pentateuco mosaico, né, do Pentateuco kardeciano, né, de Kardec, e também a Revista Espírita. Existem vários momentos em que Kardec diz. Então, esse ranger de dentes é a Terra. É mais profundo do que o Vale dos Suicidas, né? Se nós conseguíssemos ver a psicosfera da Terra aqui, o conjunto das nossas emanações mentais e do sentimento, nós veríamos onde é que nós estamos. Mas, felizmente, o nosso corpo físico nos impede, nos camufla, né? Nos mascara de vermos quem realmente somos, né? Eu digo no conjunto, né? A nossa querida Elizabeth Cestário é uma oradora, ela é médica, é da cidade de Votuporanga. Precisamos ser, olha que coisa linda que ela fala, precisamos ser o olhar de Jesus e olhar ao nosso redor buscando o infortúnio oculto, que muitas vezes se esconde atrás de um sorriso e que às vezes estão ao nosso lado. É lindo, né? Perfeito, Elizabeth. Um poema, né? O que ela escreveu aí é uma função de... uma médica cardiologista escrevendo um poema para nós. Um poema belíssimo, Elizabeth, né? Que bom, obrigado por nos acompanhar. E você falou, como nós já havíamos falado anteriormente, essa é a função do cristão. Nós precisamos olhar.
às vezes nós fazemos ao contrário, né? Ao invés de nós buscarmos essa dor que pode estar oculta atrás de um sorriso, atrás de uma palavra de até otimismo, você pode encontrar uma dor e você pode ajudar. E ao invés de nós fazermos isso, muitas vezes nós ainda buscamos muito Moisés, o Moisés civil, não o Moisés do Decálogo, lá do Êxodo, o Moisés civil, aquelas leis duras. Mas se Moisés veio nos trazer a lei de justiça como primeira revelação, nós já temos o Cristo, que é a lei de amor. E também temos a nossa abençoada doutrina espírita, a terceira revelação. E o que é a caridade, se não nós fazermos esse poema que a Elizabeth nos fala? É nós buscarmos a dor onde ela possa estar oculta, né? E nós trabalharmos para Deus, trabalharmos para Cristo dessa forma. Muitas vezes nós não compreendemos aquilo que Joana diz ao Divaldo, e até no filme do Divaldo, que é inesquecível, né? Muitas vezes, diante das dores, nós nos fechamos nas nossas dores, mas nós não teremos tempo de chorar quando enxugamos a lágrima dos outros. E é isso que está nos propondo a Elizabeth, que nós sigamos o conselho de Joana de Ângeles. Nossa, não temos condições de chorar quando enxugamos a lágrima do outro. Ai, que coisa linda. Muito bom, já anotei aqui. Né? Joana de Ângeles. Eu acredito que estamos partindo para o final. Olha quem está aqui, ó. Vamos ver se você lembra. Renata Cunha Mello. Renata, nossa querida Renata. Olha que coisa boa. Da Viagem dos Caminhos do Amor, né? Que coisa boa, que coisa boa. Muito bom estar com vocês todos. É uma alegria. Muitas coisas aqui na Terra nós encontramos grande dificuldade, apesar de nossa língua portuguesa ser belíssima, né? Poeticamente é uma língua linda, mas ainda assim, certas alegrias que nós temos aqui no nosso planeta, nós não conseguimos traduzir em palavras, e uma delas está sendo essa de hoje, de reencontrar vocês todos aqui na nossa live, né? E a nossa laboriosa Cleide Mendes. Cleide, sim. A Renata, Juarez, Itamar, Maria Tauí, né? Isso. Grande abraço. Grande abraço. Muito bem. Obrigado, Cruz, querida. Deixa eu ver se tem mais alguém manifestando. Olha aí quem está aí, né? Deixa eu ver. Eu creio que Itamar, Helena Lázaro. Temos que planejar o nosso próximo encontro, né? Já li que o cigarro é um suicídio lento na espiritualidade. Isso é verdade? Como sair do vício? É verdade, sim. É um suicídio que nós, antigamente, na época em que foi escrito o livro Nosso Lar, uma das razões do câncer que tirou a vida do espírito André Luiz e o fez permanecer por 8 anos nesse Vale dos Suicidas, a que nós nos referimos ainda há pouco, foi o fumo, foi o cigarro, né? Então, na época, se considerava que o cigarro era um suicídio inconsciente. Hoje, em função dos avanços da ciência e pelo fato de estarmos vivendo na era da comunicação, muitos suicídios que antes eram considerados inconscientes, hoje passam à categoria de suicídios indiretos. Eu não tenho a intenção de tirar a minha própria vida. No entanto, eu vivo com hábitos que são nocivos à saúde do meu corpo físico e que podem, sim, nos levar a uma doença incurável. O câncer, que é uma das principais causas de morte pelo cigarro, ele tira a vida de 30 mil pessoas por dia. Que isso? São cerca de 10 milhões de pessoas
10 milhões de pessoas todos os anos. Estima-se que cerca de 30% dessas mortes, mais de 3 milhões de pessoas, dessas mortes por câncer, sejam em função do cigarro. Fora as outras doenças que o cigarro provoca. Então, quando eu me entrego a um vício que pode estar me levando ao rompimento da minha saúde física, eu estou sim cometendo um suicídio, que nesse caso do cigarro, não pode mais ser considerado inconsciente, mas sim indireto, porque consciente, já que nós sabemos do risco que o cigarro nos oferece. Mas não é apenas o cigarro. A bebida alcoólica hoje, aquele drinkzinho, aquele vinhozinho que nós dizemos que faz tanto bem ao coração, ele pode ser o responsável, segundo os últimos estudos, por 30% dessas mortes de câncer também, por câncer. Ou seja, 30%, da mesma forma que o cigarro, das pessoas que morrem por câncer, podem estar vindo a morrer, desencarnar, adquirir o câncer em função dessas bebidas alcoólicas, né? Então, é importante lembrar que a doutrina espírita ela não proíbe nada, mas esclarece. A decisão precisa sempre ser nossa, mas nós precisamos buscar esclarecimento o suficiente para que os nossos hábitos, desde os nossos exercícios físicos, a nossa alimentação, ao sono correto, que eles possam promover saúde e não doença, né? Bom, creio que passamos 1h31 neste tema, cumprimos a nossa obrigação, porém, eu nunca vi uma abordagem afetiva aos nossos irmãos, assim, com tão profundo sentimento de amor. Então, nós encerramos agradecendo a presença maiúscula dos nossos internautas, que estão sempre conosco. É uma alegria imensa. Amanhã nós temos um nome fantástico, não é, Cleide? É Jorge Halal, né? É isso? Que vai nos trazer pelo Halal. Pela Associação Espírita Beneficente Pátria do Evangelho. Vai ser um momento, ele já esteve conosco, e ele é realmente uma pessoa expressiva, tem um conhecimento fantástico. Amanhã estaremos juntos. Saio lentamente da sala para que o Armando possa encerrar a sala, fechar a sala com as suas palavras finais aos nossos irmãos internautas. Primeiro, agradecer a honra pelo convite, ser o nosso xerife da nossa querida Cleide, né? Foi uma honra e uma alegria, como nós dissemos, intraduzível. Agradecer a presença dos nossos queridos irmãos da viagem e, da mesma forma, uma alegria intraduzível em palavras, reencontrá-los, e também de todos aqueles que participaram da nossa live. O nosso mais profundo agradecimento. Como últimas palavras, nesse momento de pandemia, eu gostaria de deixar um convite a todos os irmãos, cristãos, espíritas ou não, mas cristãos, que nós possamos vivenciar mais o Cristo nas nossas vidas. E nós vivenciamos Jesus nas nossas vidas, não apenas quando nós identificamos o que é certo e o que é errado, o que seja ético e o que não seja, mas quando nós identificamos o amor do Cristo nos nossos corações. Nesse momento de crise, nós precisamos mais do que nunca de união, de amor. E nós vemos nesse cenário de tanta tensão, de tanto estresse, onde estamos perdendo tantas vidas em função do Covid-19, nós vemos lados se formarem, ao invés de união em favor da vida. Ainda assim,
o meu convite de hoje é que nós, cristãos, espíritas ou não, mas nós cristãos, e muito especialmente os espíritas, que nós exerçamos o nosso papel de cristãos, amando aqueles que são atacados, amando aqueles que atacam, amando a todos, porque nós precisamos contribuir com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações de amor, com a psicosfera que se forma no nosso planeta na atualidade. O medo, a angústia, precisam ceder lugar à fé, à confiança na providência divina que a tudo provê a nós todos. Que nós possamos, então, todos nós, cristãos, nos unirmos em canto, em cântico uníssono de amor a todos os irmãos. Que nós, em escolhendo um lado, escolhamos o lado do Cristo, que será sempre de amor a todos os irmãos. Nenhuma de suas ovelhas se perderá, e todos nós que o seguimos já, que temos a luz do seu evangelho nas nossas vidas, tanto quanto aqueles que ainda se debatem na sombra da incerteza e da rebeldia. Somos todos suas ovelhas. E um dia estaremos todos reunidos no seu aprisco, porque haverá um só aprisco e um só pastor. E esse pastor se chama Jesus. Que possamos todos, então, como o nosso querido Luiz Carlos Xerife falou no início, fazer esse papel de ferramentas, rudes ainda que sejamos, mas de ferramentas do nosso carpinteiro celeste para espalhar por todos os nossos irmãos o amor que ele, o nosso Salvador, o grande médico das nossas almas, nos ensinou. Um grande e fraternal abraço no coração de todos os nossos queridos irmãos. E até o nosso próximo encontro.